de antígeno por células B, na maioria das vezes, eles precisam da ajuda de célula T. Então, as células T, que vocês viram ontem, elas ajudam as células B nesse reconhecimento e nessa ativação após o reconhecimento desses antígenos. Nesse caso, os principais antígenos que são reconhecidos, né, no contexto em que as células T estão ajudando as células B, são as proteínas. E uma vez que essas proteínas são reconhecidas por células B, essas proteínas também são reconhecidas lá pelas células T, né, elas são apresentadas via células apresentadoras de antígenos lá para as células T, e elas ficam todas ativadas reconhecendo esses antígenos. E uma vez que essa célula T está ativada, ela passa a produzir alguns mediadores proteicos, que são chamados citocinas, que funcionam como mensageiros. Então, elas informam, elas ajudam na proliferação, né, na divisão celular dessa célula B e na produção de anticorpos por essas células B. Então, a gente tem as células T aqui, ajudando na proliferação, na expansão clonal dessas células B e na produção de anticorpos por ela. Nesse contexto em que as células T estão ajudando as células B a se dividirem e a produzir anticorpos, os principais anticorpos que são produzidos são os anticorpos do tipo G, A e E, que são os IgG, IgA e IgE, que vocês já devem ter ouvido ou talvez tenha visto em alguns exames por aí. Mas, em alguns casos, as células B elas não precisam da ajuda das células T para se ativarem e produzirem muitos anticorpos. Nesse caso, quando essas células B elas reconhecem alguns antígenos lipídicos ou polissacarídeos, como, por exemplo, polissacarídeos que estão presentes nas membranas de bactérias encapsuladas, essas células B elas são capazes de se ativar independente da ajuda de célula T. E o que acontece é que tem tantos polissacarídeos ali na membrana daquela bactéria que eles são capazes de ligar vários receptores, vários anticorpos que estão presentes ali na célula B e causam, então, essa ativação das células B independente da ajuda de células T. E nesse caso, os principais anticorpos que são produzidos são os anticorpos do tipo M. Então, quando a gente pensa, né, numa defesa do nosso organismo contra micro-organismo, contra bactérias encapsuladas, a gente está pensando nos anticorpos do tipo M. Uma vez, então, que essas células B, elas reconhecem esses antígenos via seus anticorpos ali na membrana da célula e se tornam ativadas, né, essas células, elas se expandem, que nem a gente viu, e uma parte delas se transforma nos plasmócitos, que são células muito grandes, né, que passam a produzir muitos anticorpos e passam a secretar esses anticorpos. Então, agora esses anticorpos saem da membrana da célula e vão ficar circulantes ali na corrente sanguínea, e a gente vai ver daqui a pouquinho com a Daiane o que eles fazem quando eles vão para a corrente sanguínea.